Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa, O que diz Kardec. Hoje, como sempre, conosco, Milton Filipelli. Tá bem, Milton? Bem, eu aproveito para saudar a todos com o meu abraço fraternal. Milton, como sempre temos feito, vamos atender aqui um e-mail que recebemos pedindo esclarecimento sobre o que a doutrina espírita diz sobre essa questão. Alguns médiuns cobram pelos seus trabalhos mediúnicos. O que diz Kardec sobre isso? Bem, Coelho, a doutrina espírita é a única doutrina que examina esse assunto da mediunidade, tendo como ponto de partida a faculdade que todos os seres humanos possuem, todos, indistintamente. E possuem essa faculdade como uma ferramenta de trabalho. E Kardec fez uma divisão muito importante da mediunidade generalizada, que é essa que eu estou mencionando que todos os seres humanos possuem, da mediunidade específica, chamada ostensiva, que nem todos possuem, como ferramenta de trabalho, de prestação de serviço. É tanto que se costumou chamar assim de um termo um tanto quanto religioso, vem desde da origem da nossa doutrina, de que a mediunidade é um dom. Muitos dizem até, mediunidade é um dom de Deus para os homens. Uma espécie de presente para que o indivíduo possa usar. De forma que o Espiritismo, dentro dessa linha, correspondente a essa linha filosófica da utilização da mediunidade, não sugere, não recomenda e nem muito menos aplaude qualquer tipo de pagamento pelo exercício da mediunidade, uma vez que ela vem para contribuir com os homens, no sentido de se relacionar com os espíritos e na transmissão do conhecimento dos espíritos para com os seres humanos, para a instrução. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e eu penso que você vai fazer leitura dele hoje, existe um momento, penso que até o único momento que existe na doutrina espírita, em que Allan Kardec vai, no capítulo correspondente, dizer que o objetivo primordial da mediunidade é a instrução espiritual da humanidade. E Kardec, ele faz uma abordagem, inclusive levando o assunto para o médium que é aquele aplicador de passes, como nós falamos no centro espírita, aquele que ajuda os espíritos na transmissão de bons fluidos, reconfortadores, sustentadores, apoiadores e até mesmo fluidos curadores. Ele vai trabalhar nessa matéria e vai fazer uma comparação. Jesus e seus discípulos curavam e não cobravam por isto. O que, claro que Jesus não foi médium, mas os discípulos foram. E eles transferiam bons fluidos para as pessoas sob a recomendação e ajuda dos espíritos superiores, espíritos amigos, familiares, como tem hoje. E bem, está certinho aí o que o nosso amigo, a nossa amiga falou. Existem médiuns que cobram, pagam. O que vem a ser isso? É o exercício profissional da mediunidade. Existem alguns países em que os médiuns são profissionais, recolhem pela aposentadoria, se aposentam como médiuns do ponto de vista previdenciário e tudo mais. Mas nós sabemos que é uma faculdade que recebemos de graça, gratuitamente, e como tal devemos exercitá-la. Nesse sentido, a casa espírita, todas elas que se dizem espíritas, não cobram por nenhum atendimento. Se tiver qualquer coisa, casa espírita, cobrando alguma coisa por atendimento, não é a casa propriamente espírita. E fique bem claro que isso não quer dizer que as pessoas não possam auxiliar as atividades, né? Porque toda instituição necessita de se manter aberta. Então, os trabalhadores normalmente se cotizam para que aquilo se faça
normalmente, né, para poder ter os atendimentos, diferente de se cobrar pela atividade mediúnica, né? Então, como você mencionou, existem alguns países que isso é normal, mas para o espiritismo essa prática não é utilizada, né, Milton? E eu penso até que fere o Código Penal, penso até. Então, não é uma prática espírita e realmente nós não devemos aplaudir nenhuma atitude de cobrança pelo exercício da mediunidade, nenhuma. E colocar até sob suspeita quem faz isto, porque realmente é um dom, como Kardec vai chamar aí, você vai fazer essa leitura boa, agradável, e, portanto, nós devemos ajudar o próximo sem nenhuma intenção de ganho por esse trabalho. E existe uma outra questão que eu acho de extrema importância, a relacionada com os espíritos que se submetem a participar de um atendimento desta ordem. Porque espíritos superiores, eles têm plena convicção, né, que os atendimentos devem ser gratuitos. E deve haver espíritos que apoiem esse tipo de atitude, não deve ser espíritos com um grau de conhecimento muito elevado, mesmo. Qual é o seu pensamento sobre isso? Com toda certeza. Eu penso também dessa forma e acho que os espíritos superiores nos incentivam ao trabalho de benemerência, aquele trabalho que se volta às necessidades humanas. E quem é que não precisa de vez ou outra na sua existência, de uma contribuição, de uma colaboração nesse particular, ou para receber dos espíritos algumas instruções, ou para receber os benefícios do passe para fins de aliviar as enfermidades, e até mesmo para saneá-las, para curá-las, né? Mas sempre lembrando que é indispensável também em todas essas questões, porque às vezes a gente vai em algum local buscando uma orientação, um auxílio, esperando que as coisas aconteçam de forma maravilhosa. Não é bem assim que funciona. Essas coisas, muitas vezes, os nossos pedidos são atendidos, mas eles estão diretamente relacionados com a nossa transformação, né? Porque se nós nos mantivermos sempre na mesma condição de pensamento, enfim, de conduta, não há como os espíritos nos ajudarem a mudar, se nós não fizermos a nossa parte. O esforço próprio, não é? Exatamente. Então precisa ter, sim, precisa ter uma motivação da pessoa a se dedicar para também se esforçando, juntar essa possibilidade com a da ajuda dos espíritos, também através de médiuns, não há dúvida nenhuma. Kardec vai falar, Coelho, de que, por exemplo, os médicos, eles se formam, mas antes de se formarem, eles são obrigados a estudar. Para estudar, eles aplicam recursos materiais. Então, eles têm gastos e tudo mais. Depois, eles se formam e é uma das profissões existentes. E, em decorrência da natureza dessa profissão, claro que eles poderão cobrar pelos serviços que prestam. Mas mediunidade é oferecida gratuitamente. Ninguém paga para ser médium, para se formar médium. Não existe faculdade para formar o médium, porque isso é realmente, digamos, uma faculdade natural. Por ser natural, já nasce com o indivíduo, dizendo, é uma faculdade do espírito. Então, todas as pessoas, inclusive, que quiserem participar das atividades, dos cursos das casas espíritas, também isso é feito de forma gratuita. Gratuita. Né? Então, só para a gente ilustrar aqui, como o Milton mencionou, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, no item 7 desse capítulo, que, na verdade, o item 8, que fala da mediunidade gratuita. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam,
sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão, né? É o que falamos há pouco. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas que poderia garantir-lhes a sinceridade é que também nós mencionamos, né? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder às questões que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Então são questões extremamente importantes, né, Milton, para que a gente reflita nesse sentido. E se a gente souber que a mudança depende da nossa conduta, pagando ou não pagando, ela vai se dar se a gente mudar. Com o detalhe de que os bons espíritos se afastam quando eles percebem qualquer tendência para o mercantilismo, para o comércio da mediunidade. Quando Moisés, na trajetória do povo hebreu, da volta lá pelo deserto, ele faz essa proibição de evocar os mortos, faz exatamente porque os médiuns estavam cobrando pelo exercício da mediunidade. Não é que ele proíbe a evocação, ele proíbe a cobrança da evocação com essa finalidade comercial. E alguns, por desconhecimento, imaginam que ele proibiu de evocar. E nem teria como, porque isso é um fato natural, então, quer proíba ou não, realmente ele iria acontecer. É porque os espíritos se manifestam desde que há seres isso encarnados mesmo. E os espíritos se manifestam. Também. Então, como a gente percebe, essa história vem muito antiga. E eu penso até que a inspiração da pergunta se dá pela observação do que acontece agora e muito mais por essas informações anteriores, né, de que estão contidas no Velho Testamento. Enfim, é preciso, mais uma vez, que a gente busque a informação nos lugares corretos. Não queremos aqui julgar ninguém, se é certo, se é errado, mas a doutrina espírita não tem por hábito esta prática de cobrança de qualquer tipo de atendimento que se faz nas entidades, nas instituições espíritas. Não se cobra absolutamente nada mesmo. A palavra nada quer dizer, não há nenhum símbolo de referência para poder propor ou solicitar a obtenção de lucro. E nesse sentido nós podemos falar que esses atos, a gente pode falar das casas espíritas aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar. Mais uma vez, se a casa cobrar pelo atendimento, não é uma casa espírita. Com certeza. No espiritismo não se tem essa ideia da cobrança em percentual algum dos trabalhos que se faz gratuitamente, devido ao exercício gratuito da própria mediunidade. E depois Kardec prossegue no item 9 deste mesmo capítulo. Ao lado da questão moral, se apresenta uma condição efetiva não menos importante que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparado aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se impõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto que poderia lhe faltar no momento em que
lhe seria mais necessário. Ou seja, os espíritos podem também se afastar daquele que tem por hábito cobrar pelos atendimentos mediúnicos. Por esse desvio, com toda certeza, acontece isso. E não é raro o médium ficar sem poder dar atendimento e provimento ao seu trabalho, desde que ele não conte mais com a ajuda dos espíritos. Aí diz ainda o seguinte: outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, como você mencionou há pouco do caso da medicina, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Então, se eu estudei para tal profissão, não tem problema nenhum que a gente cobre pela atividade. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode tornar-se uma profissão. Interessante essas... Veja o cuidado que o codificador teve de trabalhar esse assunto, de escrever sobre a matéria, de publicar sobre isso. E apesar de tanto zelo, tanta vigilância, nós vimos que no mundo, não dentro do meio espírita, é bem verdade, mas não atenderam a essa posição, essa orientação que ela é definitivamente, digamos, como parte de uma doutrina. Mas nós respeitamos as posições de todas as pessoas, né? Hoje ainda uma parcela muito pequena da população tem conhecimento do Espiritismo, sobretudo das obras fundamentais da codificação espírita, e aqueles que têm interesse poderão fazê-lo, além da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos outros 4 livros fundamentais, né, Milton? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. E com essas obras, o que se propõe em termos de doutrina, realmente é o esclarecimento humano. O esclarecimento não começa só na idade adulta, começa na idade juvenil, na adolescência e na infância. Penso até que, dadas as notícias revolucionárias que o Espiritismo apresenta, da lei de imortalidade, de evolução, de reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, dentro do futuro, as crianças aprenderão essas matérias no regime escolar, porque fazem parte da formação cultural e espiritual do homem. O indivíduo saber que é imortal, que está em processo de evolução, que reencarna tantas quantas forem necessárias, às vezes até atingir a perfeição relativa, que todos vivemos sob o império das leis do livre-arbítrio, do direito que dá liberdade de pensar, de falar e de agir, mas que está na correspondência com a lei de efeitos das causas produzidas anteriormente. Veja que maravilha, realmente é esse conjunto de informações novas que a doutrina traz, pouco mais de 150 anos, e que com certeza vai contribuir para a formação de uma geração muito mais consciente, muito mais responsável, até mesmo nesse assunto ligado com a mediunidade como prestadora de serviços. Eu acho que é importante ressaltar que Kardec não fundou algo novo. A comunicação com os espíritos sempre ocorreu. Como você mencionou, desde o tempo de Moisés já havia, e desde que exista espíritos encarnados, os desencarnados sempre procuraram atuar da mesma forma. No nosso planeta e em outros também, né, meu? Com certeza, planetas de provas e de expiações. Com certeza, a gente precisa colocar um pouco de atenção nesse particular. Tudo isso já acontecia com a humanidade. Agora, a doutrina, ela é nova e revoluciona o conceito antigo que o homem tem. Kardec formulou tudo isso de uma forma que ficasse mais compreensível para nós hoje, e para nós, para o espírita, representa o Consolador prometido por Jesus. Isso mesmo. Não é isso, meu amigo? Exatamente. Meu caro, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. O que diz Kardec vem iluminar a nossa consciência. Pela atenção, os nossos agradecimentos e o nosso abraço fraternal.
Nós lembramos a você que este programa, como todos os outros programas anteriores produzidos por nós, poderão ser assistidos em no nosso site kardec.tv. Você encontrará neste site vasto número de programas, todos eles ligados à doutrina espírita e às bases fundamentais trazidas por Allan Kardec. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.